Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, boa noite a todos vocês. É com muita alegria que estamos aqui novamente para fazermos juntos o Evangelho do Lar. Agradecemos a todos pela companhia, agradecemos a Deus pela essa oportunidade, a espiritualidade por estar conosco neste momento. E claro, agradecemos a todos vocês por participarem com a gente. Vocês deixam sempre os comentários ali com tanto carinho, dividindo com todos tantas experiências, tantas coisas boas que só tem a nos fazer crescer. Então, nosso agradecimento de coração. Para quem está nos escutando pela primeira vez, eu sou a Janete, estou aqui junto com o Júnior e junto com a espiritualidade superior. É claro, sem eles esse programa nem aconteceria, né, gente? Então a gente só tem agradecer o tempo todo, é muita gratidão, né? Bom, a gente pede que vocês deixem junto aos computadores uma garrafa com água, para que essa água possa ser fluidificada pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes no final do nosso Evangelho. O Evangelho ele é feito uma vez na semana, pode ser feito em família, pode ser feito individualmente. O importante é essa união com Deus, com o plano espiritual, para que a gente consiga trazer harmonia para dentro dos nossos lares. Então, gente, vamos esquecer dos problemas que tivemos durante a nossa semana, durante o nosso dia, e vamos entrar em sintonia com Deus. Vamos à nossa prece. Hoje eu leio a prece que quem fez o pedido foi a Janice Viana Marcial Lobo. É uma prece para os desencarnados e aproveitando, a gente dedica essa prece à nossa companheira Laura Cristina da Silva Ribeiro, que desencarnou e ela fazia o Evangelho conosco. Então estamos dedicando a ela e a todos os desencarnados. Pai, eis aqui diante de ti teus filhos, que ainda na carne clamam pela tua misericórdia. Mediante a nossa imperfeição, deixamos que a dor açoite nossos corações, mas redimidos na fé e resignados com os teus desígnios, rogamos, Pai, para que a tua luz envolva nossos irmãos que retornaram à pátria espiritual. Em especial aos nossos irmãos que partiram pelo suicídio. Que essa luz seja o abraço saudoso aos filhos que a casa torna. Tirai-os do entorpecimento, libertando-os dos laços que ainda os prendem à matéria, levando-os ao repouso necessário ao restabelecimento. Os abençoe e os ampare, a fim de que encontre a serenidade no mundo espiritual. Que através do teu amor sejam eles amparados pelos bons espíritos, sustentando-os no bem que hajam praticado. Que possamos levar a todos esses irmãos o nosso pensamento de amor, para que saibam onde estiverem que não estão esquecidos, habitando em nossas lembranças e em nossos corações. Que assim seja. Obrigada então a Janice, ela é do Rio de Janeiro e ela contribuiu com a gente nos enviando essa prece. E obrigada a todos que enviaram também. Mas a gente não consegue ler de todas, né? Mas a gente vai lendo aos pouquinhos, mas muito obrigada. Vamos então agora
a nossa leitura, eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, para o Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, por ser uma edição mais nova, mais fácil o nosso entendimento, mas vocês podem estar me acompanhando pelo Evangelho Antigo. Dando continuidade, então, ao capítulo 21, ao que a gente leu semana passada, vamos entrar no item 9, características do verdadeiro profeta. Erausto, Paris, 1862. Desconfie dos falsos profetas. Essa recomendação é útil em todos os tempos, mas principalmente nos momentos de transição como o atual, onde uma transformação da humanidade está sendo elaborada. Nessas horas surge uma multidão de ambiciosos e farsantes que se apresentam como reformadores e messias. É contra esses impostores que é preciso estar atento, e é o dever de todo o ser humano honesto desmascará-los. Vocês me perguntarão: como é possível reconhecê-los? Eis os seus sinais. Somente se confia o comando de um exército a um hábil general que tenha capacidade para dirigi-lo. Acreditam que Deus seja menos prudente do que os seres humanos. Saibam que Ele só confia as grandes missões aos que têm condições de cumpri-las. Pois elas são fardos pesados que esmagariam o ser humano fraco que não estivesse preparado para carregá-las. Em todas as coisas, o mestre deve sempre saber mais do que o discípulo. Para que a humanidade avance moral e intelectualmente, são necessários seres humanos superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões, são sempre escolhidos espíritos bastante adiantados que fizeram sua evolução em outras existências, visto que, se não forem superiores ao meio onde devem atuar, nada poderão fazer. Assim sendo, o verdadeiro enviado de Deus justifica a missão para a qual foi escolhido, por sua superioridade, suas virtudes, sua grandeza, pelo resultado de seu trabalho e pela influência moralizadora que suas obras conseguem despertar. Tirem ainda essa conclusão. Se pelo seu caráter, por suas virtudes, por sua inteligência, ele demonstrar que não está à altura da missão que recebeu, nem à altura do personagem de cujo nome se utiliza, certamente trata-se de um farsante que nem mesmo consegue imitar a personalidade que escolheu para modelo. Os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos, realizam a obra para a qual foram chamados pela determinação do seu caráter e por sua inteligência. São apoiados por um poder superior que o inspira e dirige, sem que disso eles se apercebam, pois não possuem intenção premeditada. Enfim, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos e são descobertos pela humanidade, enquanto que os falsos se apresentam por si mesmos como enviados de Deus. Os verdadeiros são humildes e e modestos. Já os falsos são orgulhosos e cheios de si, pois falam com arrogância e, como todos os mentirosos, sempre parecem estar receosos de não serem aceitos. Esses impostores já se apresentaram como apóstolos de Cristo, outros como o próprio Cristo, e, para a vergonha da humanidade, encontraram pessoas capazes de acreditar em suas propostas infames. Uma análise bem simples seria o bastante para abrir os olhos dos mais cegos, a de que,
se o Cristo reencarnasse na Terra, o faria como todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que ele tivesse degenerado, o que seria um absurdo. Se tirassem de Deus um só de seus atributos, não teriam mais Deus, e se tirassem do Cristo uma só de suas virtudes, também não teriam mais o Cristo. Aqueles que se fazem passar por Cristo possuem todas as suas virtudes? Eis a questão. Observem bem, sondem seus pensamentos e os atos que praticam, e logo verão que eles não possuem as qualidades do Cristo, ou seja, a humanidade e a caridade, a humildade e a caridade. Já os falsos profetas possuem o que Cristo não tinha, ou melhor, a ambição e o orgulho. Notem que nesse momento, em diversos países, existem muitos que pretendem ser Jesus. Elias, o apóstolo João ou o apóstolo Pedro, e que necessariamente não podem ser todos verdadeiros. Fiquem certos de que são pessoas que exploram a credulidade alheia e acham cômodo viver às custas daqueles que os escutam. Desconfie dos falsos profetas, especialmente nesses tempos de renovação que estamos vivendo, pois muitos impostores se apresentarão como enviados de Deus. São os que procuram satisfazer suas vaidades na terra. Uma terrível justiça os espera. Disto podem estar certos. Olá, como é que estão todos? Espero que estejam todos bem. Vamos lá. Como reconhecer um falso profeta? Muito simples. Como o próprio texto diz, a gente teria que ver nele todas as qualidades que seriam superiores às qualidades humanas comuns e que, com certeza, nos deixariam impressionados pela humildade, pela leveza, pelo conhecimento, pela maneira de agir. Nós temos uma tendência muito grande de costumar a se identificar com as pessoas. É uma tendência. É dito, né, por aí, que geralmente a gente copia estilos. A gente se veste conforme alguém que nós vimos se vestir, a gente come conforme alguém praticou aquela alimentação e disse que ali tinha efeito. E assim a gente vai se moldando, né, como um ser humano social. E nossa vida, isso vem, essa construção, ela vem desde pequeno. Um profeta, ele não necessariamente teria essas necessidades. Ele seria pronto. Saberia muito bem o que está fazendo e saberia muito bem como lidar com as situações que aparecem na vida. Sem pressão, sem ter medo, sem ocasionar medo nos outros. Porque se Deus é bom, e Ele é bom, mas se Deus é bom e manda mensageiros para anunciar sempre as boas novas, né, que são os evangelhos, para poder elucidar as pessoas no comportamento do bem. Por que alguns dizem que isto seria uma ofensa, que aquilo seria contra os desígnios da vida, que tem que agir assim, dessa forma? Para quê? A humanidade reconheceria essa pessoa diferente.
Eu citei assim, né, que para mim seria uma ideia, né, formada, é o Chico Xavier. Alguns aqui citaram a Madre Teresa de Calcutá. Eu concordo, nós temos, olha, exemplos de pessoas que não estavam preocupadas em impressionar os outros, mas sim de fazer o trabalho delas, pelo bem, independente de todas as dores, toda a pressão do mundo, né? Porque o peso cairia sobre eles, e caiu. Caiu sobre Madre Teresa de Calcutá, caiu sobre Chico Xavier, e eles continuaram, sem esmerecer nem um pouquinho. Tiveram que enfrentar a si mesmos, tiveram que continuar com todas as dificuldades possíveis, muitas vezes calúnias, difamações, mas dando a sequência sempre de auxiliar o próximo. Bom, nós somos pessoas que estamos aqui nessa experiência da carne justamente para poder fazer a diferença em nossas vidas. Uma das coisas que derruba muito essa vontade de crescer, essa nossa experiência, é o orgulho. É se achar melhor do que os outros. Uma coisa é você ter uma capacidade maior. Outra coisa é você achar que é melhor do que os outros. São coisas bem diferentes. Quem tem uma capacidade maior faz as coisas e nem pensa nisso. E trata todos com igualdade. Ele faz as coisas, trata todos. E as pessoas vão junto, vão atrás e vão seguindo, e vão indo e vão olhando. A pessoa que se acha melhor do que os outros, se alguém a contraria, ela já cria um transtorno na vida daquela pessoa. Isso é o orgulho, é o melindre, é querer se achar extremamente importante. Na verdade, todos nós somos importantes, mas para Deus. Nós, por mais que a gente queira ajudar a humanidade, a gente consegue ajudar, no máximo, os mais próximos. À medida que a gente vai evoluindo, a gente consegue até ajudar mais gente. Mas vamos parar para pensar. Eu acho que a primeira coisa que a gente devia fazer é ajudar a si mesmo. Isso não é egoísmo, né? Vou melhorar, vou mudar o meu comportamento, eu vou vibrar positivamente, eu vou agir, de forma diferente, mas de uma forma que realmente impacte a minha vida. Aí depois eu vou já na minha família, os mais próximos primeiros. Vou transformar a minha casa num templo de paz. Isso significa que eu tenho capacidade de conviver com as pessoas que estão ao meu redor, de transformar aquele ambiente num lugar seguro, tranquilo, confiável. Quando a pessoa se acha, ela acha que todo mundo tem que estar aos seus pés, que todo mundo lhe deve agradecimentos por que quer que ela fizer, ou venha fazer, ou tenha feito. Então pensem nisso. É claro que a gente não tem uma receita, né? A gente, que eu digo, nós seres humanos, né? Não temos uma receita para poder identificar alguém que está sendo fácil, a não ser quando a gente leva uma rasteira daquela pessoa, né? Quando a gente vê que ela comete os mesmos erros que a gente e nos surpreende com uma rasteira. Aí a gente entende, poxa, olha só, esse aí não pode ser. Então aquele profeta, né? Porque na verdade ele comete os erros. E os profetas não cometem esses erros. Eles já vêm preparados para isso. Muito bem preparados. Nós voltamos para este planeta de provas e expiações, porque ainda estamos em provas e expiações,
para ver se a gente aprendeu alguma coisa nas nossas anteriores encarnações, né? Que agora a gente está sendo testado, e para ver como é que a gente lida com a vida. E a vida tem seus altos e baixos. Agora, quem vem numa missão dessas, ele vem pronto. Essas coisas não vão lhe afetar, ele vai dar seguimento. É bem diferente. Fiquem com Deus nesse pensamento. Vamos agora então à fluidificação das águas. Senhor, pedimos que os bons espíritos permaneçam em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento, mas que não permaneçam entre nós. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos o auxílio a Deus, ao plano espiritual e à corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes para a fluidificação das águas, que nelas eles depositem todas as curas para os nossos males, e que atendo a todos os enfermos, e a todos que pediram prece, e a todos vocês que participam do nosso Evangelho. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja. Que a casa dos senhores seja toda iluminada, abençoada, todos os cômodos, pátio, todo o ambiente, todas as formas, pensamentos negativas sejam retiradas, todas as ideoplastias sejam removidas, que sejam limpos todos os cantos onde possa ser aglomerado, onde possa estar aglomerado alguns fluidos negativos e tudo seja transformado em fluidos positivos, que sejam usados para aqueles que precisam, né? E a humanidade precisa muito de fluidos positivos. Que a boa espiritualidade possa trazer paz aos aflitos, aquela palavra, aquele pensamento bom, com que faça com que essa pessoa sinta-se melhor, sinta-se parte do plano espiritual. Que assim seja. E dessa forma eu encerro, né? Declaro que está encerrado o nosso Evangelho. Como de costume, né? Agora eu vou falar sobre alguns comentários aqui. E quem quiser, né, escutar aqui, é só continuar com a gente aqui, então. Bom, vamos lá. A Débora Silva, né, eu queria até falar isso, porque ela contou para nós nos comentários ali, que a vizinha está assistindo com ela, a Dona Alba, o Evangelho, começou a assistir com ela. Seja bem-vindo ao nosso Evangelho, Dona Alba. Fique bem. A Frieda Eriane, ela queria mandar uma mensagem, queria saber o nosso e-mail, né?
contato@luzespirita.org.br, ok? Bom, a Fátima Aparecida Oliveira Messias, ela vai nos centros espíritas e lá pedem para que ela vibre, né, positivamente. E ela perguntou como é que ela faz para vibrar. E perguntou se vibrar e orar são as mesmas coisas. Não, orar, você vai conversar com Deus, né? E isso é uma interação entre tu e Deus, porque na verdade tudo que tu faz na vida é entre tu e Deus. Todo mundo. Tá? E a oração é uma conversa que você vai ter com Deus. É claro que a gente tem algumas preces, né, que a gente já usa para poder começar a fazer esse link. Aí a gente entra naquela harmonia, né, e a gente conversa com Deus, que Ele sabe o que nós precisamos, né? E nós somos tendidos conforme a nossa necessidade, porque Ele sabe também o que a gente precisa para poder seguir à frente. E muitas vezes não corresponde com aquilo que a gente tanto quer. Porque, na verdade, Ele quer mais que a gente se dê bem, nem que seja lá na frente. Tá? Então, orar é isso. Agora, vibrar é ter pensamentos... É ter pensamentos assim de amor, de um desejo muito grande de luz. Quando eles pedem assim, ó, todo mundo agora vamos vibrar aqui, a gente vibra para que tudo dê certo. Vamos vibrar para que esse ambiente fique em paz, que tudo se irradie. Isso são vibrações. Tu começa a vibrar bem, começa a emitir ondas de paz e de amor. Quando tu assim, ó, tu tá na torcida, por exemplo, a tua filha vai participar de ela vai cantar na frente de um palco, né? Aí ela está envergonhada. Aí o que tu faz? Tu vai emitir para ela vibrações positivas. Vai dar tudo certo, filha. Você vai conseguir, vai lá. Só nos pensamentos, assim, sabe? Aí você faz, ela canta, assim, porque você mandou boas emanações de amor, boas vibrações. Isso é vibrar. Então, quando eles pedem para a gente vibrar positivamente no centro espírita, né, enquanto eles fazem alguma coisa, alguma prece, alguma coisa, algum ato, a gente fica pensando coisas boas. O contrário disso é pensar coisas ruins, né? Aí você já sabe o que acontece. Mas vamos falar só da parte boa da vibração. E quem não consegue, uma prece é uma ótima vibração. Ótimo. Quem não consegue, digamos assim, aquietar os pensamentos... Muito obrigado, Nath. Bem lembrado. A oração realmente é uma força para poder fazer a gente baixar, né? Como é que se diz? Baixar, não, focar numa coisa boa. Eu não consigo vibrar positivamente. Eu não consigo pensar bem de alguma coisa aqui. Então começa a rezar. Porque daí pelo menos você vai estar emanando, né, as palavras que são palavras que têm um sentido de bondade, de amor, e vai dar tudo certo também. Entendeu? Então vibração é você emitir bons pensamentos. Mas se não conseguir fazer isso, é só fazer as orações juntos, é só rezar junto, que também vai ser como se fosse uma vibração boa, tá? Você está em nome de Jesus rezando. Mas a oração é outra coisa, né? A oração é conversa com Deus. A Vera Lúcia falou, né? Fez um comentário ali que cada vez que ela achou que nunca julgava as pessoas, né? Aí ela fez um teste com ela mesma, né? Se eu julgar as pessoas, eu vou trocar minha pulseira de lugar. Ela fez isso no comentário, né? Pulseira de braço. Pulseira de braço, né? Aí ela viu que diz que trocou 100 dias essa pulseira. Não, 100 vezes. 100 vezes, né? Desculpa aí. Aí nós até estávamos comentando, eu e a Janete, né? Numa pequena saída aqui de casa, nós estávamos comentando sobre esse negócio da pulseira, né? E realmente a gente para olhar assim, aí só no pensamento, né? De qualquer coisa que aconteça, nós troca de pulseira, troca de braço. Comecei a rir, né? Daqui a pouco a gente vai ter que usar um colar, né? Brincadeira, mas legal isso, tá? É bom a gente poder ter pelo menos essa maneira de ver que a gente é humano, né? Comete falhas, que a gente está aperfeiçoando, daqui a pouco a gente já não vai mais fazer esse tipo de julgamento. Estamos no caminho, todos nós estamos no caminho. Vamos lá. A Kelly Luan Davi, a Marilene Damasceno, a Samara Braga, elas estavam falando que elas têm um apagão durante o Evangelho. Se isso é normal, né? Normal não é, né? Você apagar durante um Evangelho. Na verdade, você teria que estar
concentrado, prestando atenção no Evangelho. É óbvio que vai ter, em alguns momentos, que a gente vai ter alguns fatores que vão tentar tirar a nossa atenção. Barulhos, visitas, influência, às vezes até influência espiritual. Às vezes a pessoa está tão cansada do serviço também, de ter feito muitas coisas, e aí ela se senta para fazer o Evangelho e ouvindo essa música de fundo, né? Porque nós temos uma música de fundo aqui, a Ginecompédia, né? Número 1. Aí a pessoa acaba entrando, vai baixando um pouco o nível dela e acaba realmente se desligando. Isso acontece, mas isso não é o normal. Né? Baixando o nível de estresse dela. Baixando o nível de estresse, perdão, né? E aí ela acaba tendo assim, esses apagões. Mas normal, não é o ideal, seria prestar assim, sabe, aquela atenção, aquele foco, né? Trabalhar isso. Mas como eu disse, né? São vários fatores que podem estar acontecendo. Mas vamos fazer essas coisas serem diferentes. Eu contei para vocês também que quando eu ia ler o livro do Nosso Lar, né? Eu não conseguia ler. Eu tentei várias vezes ler aquele livro e não conseguia. Assim que eu comecei, né? E aí um dia eu, depois de ter visto o filme, eu li os outros livros, mas aquele primeiro livro eu não conseguia ler. Aí depois de ter visto o filme, ter passado assim, agora eu vou ler de novo. Eu vou tentar de novo. E eu li todinho ele, eu achei legal. Sabe que eu comecei a ler ele várias vezes, eu li, reli, passou, mas eu também não conseguia. Então essas coisas a gente vai superando na vida, sabe? Mas não é nada que a gente também possa se punir por causa disso. A Zenaide Salles, falou sobre as infiltrações na casa espírita, né? Que muitas pessoas, até por causa disso, vão batizar os seus filhos, se dizem espíritas e vão batizar os filhos na Igreja Católica, né? Porque tem medo de, né, de repente, não foi batizado, alguma coisa vai acontecer, porque a gente foi criado na doutrina católica, né? Nós somos criados, praticamente isso. O Brasil é um país laico, né? Nós não temos religiões nesse país. Não temos uma religião que representa o país, nós somos laicos. Então cada um confessa a sua religião, seu jeito de pensar a vida, o seu jeito de viver, as suas convicções. E o Espiritismo ele aborda muito a parte que nós temos que trabalhar o nosso eu. A nossa consciência. Porque na verdade tudo é consciência, sabe? Você quando faz alguma coisa boa, você se sente bem. Mas quando você faz alguma errada, aquilo pesa na consciência. Então existe aqueles fatores que nós trabalhamos muito, que são as virtudes, né? Virtude para cá, virtude essa, aquela virtude. E tem aqueles outros fatores que destroem, né? Que é o orgulho que a gente combate. Mas tudo isso que nós falamos no Espiritismo, na verdade, nós estamos mostrando ferramentas para uma vida que é totalmente baseada em leis divinas que acontecem. Existem as leis divinas. Eu recomendo a todos a pegarem o Livro dos Espíritos e verem as partes das leis, as leis naturais que tem lá no Livro dos Espíritos. Lerem todas elas com atenção. Tá? Que aí vocês vão saber. Por isso que a gente aborda o tempo todo, né? Olha, trabalha esse aspecto. Tenta trabalhar essa falha na tua vida, sabe? Esse ponto na tua vida para poder evoluir. Então, batizar o nenê numa outra religião, na verdade, eu acho que ainda porque é inseguro, né? A insegurança. Você ainda não está caminhando dentro do que você mesmo acredita para si. Eu fui criado no meio do catolicismo, até todo mundo já sabe, né, que eu fui coroinha, toda aquela história. Adoro, tenho amigos padres, tenho pessoas que eu conheço, assim como eu tenho amigos pastores, né, budistas, eu tenho grandes amigos que a gente conversa muito, sem se ofender, sem falar nada, sem dizer que está certo ou errado, são pessoas que têm verdadeiras convicções. Não é esse o objetivo. Na verdade, o objetivo seria a unificação de todo mundo, né, por um bem maior. Como seria boa a humanidade. E também por ser a parte simbólica, né? O batismo. O batismo é simbologia. Porque, sim, totalmente. Porque a gente sabe que os dindos, né? O batizado, se caso os pais faltem, os dindos que seriam os segundos pais da criança, né? A gente confia muito nos dindos e entrega a tua criança para os dindos. Né? Antigamente seria isso, né? Na verdade, teria que ser, mas
infelizmente, no mundo que a gente vive, a maioria dos padrinhos eles são escolhidos pelo dinheiro que tem, né? Para ver qual vai ser o melhor presente que vai dar para a criança. Pelas possibilidades que pode ter no futuro. Então tem tudo isso, tá? Mas falando de outra parte, então tem a parte simbólica, né? Que seria o catolicismo, que tem toda aquela preparação, daí tem o cursinho ali dos dindos, quer dizer, na nossa época tinha, né? Agora não sei mais. E a nossos filhos, eu sempre fui espírita, mas o Júnior vinha de uma família que era católica também, então a gente batizou nossos filhos, a gente casou na igreja católica, né, eu de noivo, Júnior de terno, como um noivo normal, a gente batizou nossos filhos, a gente fez tudo isso, mas muito mais pelo símbolo, né, como eu estou... Aí depois que a gente conheceu o espiritismo, né, mas a Janete, como eu já disse, é médium, né, mais forte, né, eu acabei conhecendo isso tudo depois, eu entrei nessa história toda que foi depois. Aí realmente eu cheguei, não, é isso aqui. Um pouquinho, agora já estou vendo as coisas de forma diferente já. Então não tem mais esses apegos, esses medos, esses rancores. Não é por ter sido batizado ou não batizado, imagina. Tanto que a gente desencarna, a vida continua, o espírito continua, independente de qualquer coisa. Ele pode ser um nenê, mas ele já é, mas milenar. É bem tranquilo também, na minha concepção, né? Sim, se quiser batizar. Entrar numa igreja católica ou entrar a gente já foi em casamento de evangélicos e é bem tranquilo. Eu acho que o importante é o que está acontecendo ali, né? Aquele momento, aquela felicidade. O que aquilo significa, amor, né? O que significa. E não outras coisas. Não é o melhor, o que seria o certo, né? É o que significa. Se estão fazendo uma coisa por bem, olha, pessoal, aqui todo mundo acredita que isso aqui bacana, estamos vendo ali sem estresse, com todo o respeito do mundo. Bom, a Maria do Carmo aqui perguntou, né? A Maria do Carmo nunca pergunta, hein, Maria? Perguntou dessa vez, que legal. Ela falou de uma pessoa que acorda gritando e é muito nervosa, né? Isso pode, né? Ela até colocou essa situação que pode ser um ato espiritual em cima dessa pessoa. Pode ser, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Tem os fatores também do nosso corpo, né? Certas coisas do nosso corpo que são tratadas, mas também tem ataques espirituais que fazem a pessoa realmente padecer, né? Em algumas circunstâncias, né? Mas aí são N fatores, né? Mas a pergunta dela foi se deveria de rezar para essa pessoa, né? Apesar de ela ser de uma outra religião, não acreditar, nem quer saber de espiritismo, se dá para uma pessoa espírita rezar para ela, sim. Dá, deve. Nós devemos rezar por um ser humano que está precisando de todo o apoio. Nem que seja para que encontre a causa daquela doença ou para que realmente os espíritos ruins se afastem daquela pessoa. Ou, assim, a gente deve rezar pelos outros, é o primeiro princípio de auxílio. Rezar para que tudo dê certo. Mas rezar com vontade, vai dar certo. Com amor, com carinho, com dedicação. Sim, pode sim, Maria do Carmo. Obrigado pela pergunta. Bom, a Margarete Aquino falou, né, também da experiência dela, também é médium. Trabalha em centro espírita há 12 anos, né, se afastou. Olha, na verdade tu está narrando até aquela parte do livro aconteceu num centro espírita, né, na casa espírita. Aconteceu na casa espírita. É muito bom esse livro, recomendo para quem não leu dar uma lida, né, que mais ou menos conta, essas coisas acontecem com a gente afasta, sofre, né, porque na verdade tu está envolvido numa coisa, de repente tu sai, tu sente as consequências do afastamento, retorna, aí realmente até falou que não tem milindre nenhum bacana. Esse é um passo muito importante, tá? Mas como tu mesmo disse, tu deu a receita certa. O negócio é ler muito, estudar muito, né? E fazer evangelho no lar. Tem que fazer o evangelho no lar, no mínimo uma vez por semana, pelo menos uma vez na semana, né? E para poder fazer isso, para poder ter esse vínculo na tua vida, na tua casa, e o teu comportamento mudar através da leitura, através do estudo da doutrina espírita, para poder mudar as coisas na tua vida de uma maneira melhor, né? Ficar tudo melhor. Bom, oi, Andréia Lessa, né? Ela conseguiu um trabalho e aí ela fala até em ser uma funcionária melhor. Esse é o pensamento.
É você ser o melhor, independente do que venha acontecer. Fazer o teu melhor, ser destaque, fazer tudo de bem. Isso tudo é importante para nós, ok? Bom, não vai dar para ler todos os comentários, né? São os aniversariantes, né? A Thelma von Betzen Rodrigues, a Drica Silveira e a Luciane Gama. Parabéns para vocês, tudo de bom. Só vou dar meu oi aqui agora para antes de encerrar para o Luiz Aires, para o Jorge Menezes, para o Marcos Aldrin. Obrigado ali porque tu falou, Marcos Aldrin. Você é uma pessoa muito bacana, viu? Eliane Santana, o Antônio Carlos Etienne bem deixou um comentário bacana lá. Sidneia Silvério, a Babi Cardoso também deixou um outro comentário legal, um texto sobre amor terapia. A Maria Souza, Rafaela Poiares, a Irani Silva também deixou um texto lá, Entender, bacana também aquele texto. A Cleudira Aparecida Fernandes, a Rosemary Andrade, a Andréia Miriam Laurindo, a Helena De Grossi, Muriti, Silvana Maria Hennemann, a Magda Alvarenga, a Maria Rosa, Alice Galo, Sueli Gomes, a Bia lá de São Bernardo do Campo, a Isa Marta, pessoal, aqueles que estão chegando, a Dona Alba, né? É um prazer estar com vocês, uma alegria. Com isso, eu desejo a todos uma excelente semana e até o nosso próximo encontro na quinta-feira que vem. Uma boa noite a todos, até quinta às 20 horas, pessoal. Vamos agora para o Eli, então, nosso passo musical. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração. Para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em
luz que é tudo expressão de amor. E deixa essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br